E aí galera, beleza? Vamos falar hoje sobre movimento circular uniforme, tá ok? Características do movimento circular uniforme. Ocorre uma mudança de posição ou uma troca de posição, né? Ou seja, tem um movimento onde, né, nesse movimento ocorre uma troca, uma mudança de posição, certo? 2. Trajetória circular, certo? Como assim trajetória circular? Essa mudança de posição, de movimento, ela ocorre em uma trajetória circular, certo? Muda de posição ou troca de posição em trajetória circular. Vai ficar mais claro quando eu colocar aqui um círculo e falar sobre velocidades, etc, etc, vetores. Mas vamos seguir aqui, certo? E 3, velocidade constante. Velocidade constante, certo? Então, vamos lá, características de movimento circular uniforme. Ocorre uma troca de posição em trajetória circular, certo? E com velocidade constante, certo? O que seria uma definição em si, digamos, para o movimento circular uniforme, né? Uma definição para o MCU. Essa definição seria... Vou para a próxima página aqui, certo? Vamos aqui para essa definição do movimento circular uniforme, né? Bom, a definição assim seria que um corpo muda ou troca de posição em trajetória circular com velocidade constante, certo? Eu vou copiar isso aqui. Um corpo muda, eu sugiro que vocês copiem também, de posição em trajetória circular com velocidade constante, certo? Vamos agora colocar uma figura para ficar mais bem representado, né? Vou ler aqui uma página, enfim, dá no mesmo. Vamos lá, vamos pegar aqui um círculo. É suficiente esse aqui. Sim. Beleza, visto o que a gente viu, vamos supor que eu tenho aqui uma partícula. Opa, tem que voltar aqui para colocar na caneta. Supor que eu tenho uma partícula aqui e essa partícula ela vai percorrer essa curva, ou aliás, esta circunferência conforme as características que a gente viu, né? Uma mudança de movimento ou, digamos assim, um movimento, aliás, com mudança de posição ou troca de posição em uma trajetória circular, né? Então aqui, digamos que é um ponto A. Aqui seria outro ponto B. A partícula sai de A, vem para o B. Aqui seria um ponto C, aqui seria um D, enfim. Dá para demonstrar isso aqui. Aqui é o centro, né? Digamos assim, a partícula está centrada aqui. Esse é a circunferência, né? O círculo que ela percorre, tem um raio R aqui, né? Beleza. Há um detalhe interessante, é que lembram da velocidade constante? A nossa definição foi que é um corpo que troca ou muda de posição em trajetória circular com velocidade constante. Beleza. Lembrando que essa velocidade é linear, né? Essa velocidade ela é tangente à trajetória. Como assim tangente à trajetória? Ó. Tangente à trajetória. Vamos representar aqui por um VA. Tangente à trajetória. E aqui em B também é tangente à trajetória? Sim, também é tangente à trajetória. Seria aqui um VB, não é isso? Beleza, tangente à trajetória sempre. Aqui seria, né? Digamos assim, um VC. Aqui seria um VD e assim sucessivamente. E agora alguns pontos que vocês têm que entender, que eu não vou escrever, mas eu vou pontilhar aqui e vou falar para vocês, certo? Primeiro ponto. O corpo percorre uma trajetória circular centrada em C com raio R.
A gente viu isso aqui, não é? Que é a mesma coisa praticamente, só com outras palavras que eu estou falando, porque a gente está com uma figura, a gente está com um círculo aqui, certo? Outro ponto importante, vai de A para B, trocando de posição, não é isso? Trocando de posição, percorrendo a circunferência, de forma mais técnica, o que eu falei antes. E para finalizar com velocidade constante, tangente à trajetória que a gente viu em que... Beleza, visto isto, hein, eu quero ainda chamar mais a atenção de vocês para algumas coisas, né? Vamos lembrar que isso aqui são grandezas vetoriais. E um vetor ele é definido pelo módulo direção e sentido, certo? Beleza, né? Então o que acontece aqui? Essa velocidade aqui, esse vetor A, essa velocidade vetorial, enfim, é diferente da B. Sério? Sim. São vetores, então de certa forma ele já está mudando de direção. Então, digamos assim, das três características já cai por terra. Mas aí, como é que ele mantém? Por que ele é constante, enfim? Como é que ele mantém isso se muda, se é diferente? O que acontece é que em módulo eles são iguais, certo? Ou seja, eles são, em termos vetoriais, são diferentes, porém iguais em módulos. Por isso é que são uniformes, certo? Então, o módulo, né, de A ele é igual ao módulo de B. Quando não tem a setinha, você pode escrever módulo dessa forma, certo? Ou pode também tirar o vetor de cima que a gente reconhece como módulo, certo? Então, prosseguindo, o que acontece aqui? Se a velocidade não muda, certo? A aceleração, lembrando, a aceleração tangencial não muda. Aquela no decorrer da trajetória, certo? Que é a aceleração tangencial, ela não muda. Mas aí surge uma questão. Então, como é possível esse corpo manter uma velocidade constante em módulo, mas mudar essa direção? Não é isso? Porque simplesmente existe uma aceleração. Só que essa aceleração ela não muda o valor da velocidade, justamente porque ela não tem componente na velocidade, certo? Ela só muda a direção do vetor, ou seja, é uma aceleração perpendicular à velocidade, ó, aqui, certo? É aqui essa aceleração que aponta para o centro, que recebe o nome de C. Você já deve estar dizendo, oh, essa aceleração acho que eu conheço e tal. Essa é a famosa aceleração centrípeta, certo? Que a gente conhece. Ok? Ou seja, essa aceleração sempre perpendicular aponta para o centro e ela recebe o nome de aceleração centrípeta. Ou seja, em outras palavras, ela faz o vetor mudar a direção sem mudar o valor. Por quê? Porque ela é perpendicular, certo? Só vou escrever como se relaciona a aceleração, o R e as velocidades aqui na outra página, mas eu acabei escrevendo aqui, né? Então é isso, gente. É isso que eu queria falar para vocês. Até sábado.